vamos falar do nosso terceiro conteúdo, praticamente nesse bimestre, né? Começamos com Use de To, depois falamos dos quantificadores, né? Nós falamos de indefinite pronouns, seriam os pronomes indefinidos, e hoje nós vamos tratar dos quantificadores. Quantifiers indefinidos significa quantificadores indefinidos. Countable, ainda countable não significa substantivos contáveis e incontáveis, tá? Gente, com relação a essa parte dos quantificadores, o próprio nome já deixa bem claro, né? Quantificar é falar de quantidade. E com relação aos substantivos contáveis e incontáveis, é uma parte bem diferenciada daquilo que ocorre com a língua portuguesa. Nós não temos esse assunto praticamente na língua portuguesa, já em inglês tem. E o que seria, na verdade, um substantivo contável? Um substantivo contável, do ponto de vista lógico, é aquele que eu posso contar. Não é isso? Se está dizendo que ele é contável, é porque de fato eu posso contar. Mas é o seguinte, para ele ser contável, é que eu posso falar da quantidade dele, ou seja, eu posso contá-lo sem usar nenhum instrumento de medida. E qual é a característica desse tipo de substantivo? É que ele aparece no plural. Tá? Se esse substantivo pode ser colocado no plural, ele é contável. Já os substantivos incontáveis, partindo do pressuposto do lógico, seria aquele que eu não posso contar, mas não é assim. O substantivo incontável, eu também posso contá-lo, só que eu preciso usar instrumento de medida, ao contrário dos contáveis, que eu não preciso de instrumento de medida. Os incontáveis eu preciso. Só falando aqui, a grosso modo, o que seria, por exemplo, um substantivo contável? Vamos dizer que eu perguntasse quantos alunos tem na escola. Ora, a pessoa poderia demorar um tempo para fazer essa quantidade, mas ele não usaria instrumento de medida, tá? Vai ver que ele passou o dia, passou a tarde, mas ele conseguiu me trazer essa quantidade, não é isso? Já o substantivo incontável é aquele que eu uso instrumento de medida. Se eu quisesse saber, por exemplo, quanto a água tem numa caixa d'água, eu teria que usar mililitro para falar dessa quantidade. Isso é um instrumento. E a característica desse tipo de substantivo é que ele fica no singular. Então, quando se fala de substantivo contável e incontável, eu estou me referindo praticamente ao singular e ao plural. Não é que eu não possa contá-lo. Eu posso contar os dois. Só que o contável eu conto sem instrumento de medida e o incontável eu preciso do instrumento de medida. Então, eu preparei para vocês aqui uma tabela já falando sobre esses incontáveis, tá? E contáveis. Mas isso aqui é uma pequena mostragem do que esse assunto vai tratar. Hoje, eu quero mostrar para vocês só a família dos contáveis. E aí nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês a família dos incontáveis, tá? Então aqui é uma pequena amostragem nessa tabelinha aqui do que nós vamos tratar praticamente nas aulas que nós teremos na sequência. Então, vamos para cá. Os substantivos, os quantificadores, servem para expressar a quantidade. Ó, eu falei isso para vocês. Não é isso? Está falando de quantidade. E não é que eu não possa dar essa quantidade precisa. Porque se eu mandasse, por exemplo, aquele exemplo que eu falei, perguntando quantos alunos tinha na escola, qualquer um poderia me trazer a quantidade precisa. Olha, professor, hoje na escola nós temos 200 alunos, por exemplo. Mas a proposta do assunto, que segue o outro, esses dois assuntos normalmente trabalham juntos, tá? Outros eram indefinite pronouns, pronomes indefinidos, quantifiers indefinidos, ou seja, quantificadores indefinidos. A proposta desses dois assuntos é trabalhar exatamente essa parte indefinida, de não dizer precisamente quanto tem, certo? Então,
O que a gente está tratando aqui na ocasião, no momento, é falar de quantidade indefinida. Não é essa quantidade aqui que a gente tem, é exatamente uma quantidade indefinida. Então, isso é o princípio básico de funcionamento desse assunto. Porque eu não poderia fazer uma questão na sala se eu tivesse usado um instrumento. Por exemplo, se eu dissesse, pegasse um saco de açúcar e a gente tirasse uma certa quantidade e eu perguntasse quanto açúcar tem. Você não ia contar grão por grão. Você teria que usar a balança. E aí seria o quilograma, a unidade de medida. Tá bom? Então é por isso que, como você não vai levar esses instrumentos para a escola, para a sala de aula, é que o assunto já trata dessa quantidade indefinida. Já os substantivos contáveis e incontáveis, tá? É aquilo que eu falei. Contável é porque ele vai ser contado sem a ajuda de instrumento. E o incontável é porque precisa de instrumento. Mas ele está muito ligado a isso aqui. Se eu lembrar disso aqui, se eu fixar essa estrutura, eu vou lembrar que eu vou trabalhar, nesse caso, na hipótese de ter uma questão de singular e na outra hipótese de ter uma questão de plural. E aí eu vou poder usar corretamente esses quantificadores, tá? Vejamos aqui. O substantivo contável, quando usa instrumento, né? Quando ele é contável, quando esse substantivo não usa... Deixa eu dar uma consertada aqui. Quando ele não usa instrumento de medida e pode funcionar no plural, certo? Então, se eu pego um substantivo que eu não posso aplicar o plural nesse substantivo, ele não é contável, tá? Já o substantivo incontável funciona usando um instrumento de medida e a característica dele é ficar em quê? A característica dele é ficar no singular. Então agora nós vamos ver quais são esses substantivos contáveis, a princípio falando só do plural. Então, o primeiro quantificador é o how many. How many. How many é usado em frases interrogativas, ou seja, para se fazer perguntas. E qual o significado do how many? Quantos ou quantas, tá? Tá aqui de lado o que é que ele significa. Quantos ou quantas. E onde é que eu uso ele? Antes de substantivos que são contáveis no plural. Então aqui no exemplo eu já coloquei para você, ó. How many oranges are there in the box? Eu coloquei a tradução aqui embaixo. Quantas laranjas há na caixa? Você não pode contar laranja? É só você perceber. Uma laranja, duas laranjas, três laranjas, e assim você vai... Se é possível colocar esse substantivo no plural, ele é contável. Se eu mandasse você contar um caminhão de laranja, você ia passar uma semana, mas você poderia dizer a resposta, falar da quantidade sem precisar de instrumento de medida, não é assim? Então, o que é que aconteceu? O many, o how many, está antes do substantivo, que é só... Você vai notar muito essa definição aqui, sempre antes de, porque eles não são usados depois de substantivos, eles são usados antes dos substantivos, tá? Então, quando eu digo assim, how many oranges are there in the box, eu perguntei, quantas laranjas há na caixa? Já o próximo quantificador, que é o many é usado em frase, em todo tipo de frase o many pode ser usado. Ele pode ser usado em afirmativa, em interrogativa, em negativa. E o que é que significa? Muitos ou muitas. Olha, se o cara perguntou a quantidade, isso é tipo, no sábado, alguém fez a pergunta de tarde, quantas laranjas tem na cesta? E a pessoa tinha feito compra naquele dia. Quando alguém respondeu o que olhou, respondeu desse jeito aqui, ó. There are many oranges in the box. Ou seja, existe, né? Muitas laranjas na cesta. Na caixa. Há muitas laranjas na caixa. Então, a quantidade aí era uma quantidade elevada. Por isso que a tradução que muitos ou então muitas.
O próximo quantificador é o fio. Fio é usado em frases afirmativas, interrogativas e negativas, do mesmo jeito, né? Agora, veja que a quantidade aí já muda. Poucos e poucas. É como se no sábado de tarde alguém tivesse perguntado assim: How many oranges are there in the box? Quantas laranjas há na caixa? Então, no domingo alguém disse que tinha muita. Mas na quinta-feira, por exemplo, a resposta já foi essa aqui, ó. There are few oranges in the box. Ou seja, há poucas laranjas na caixa. Porque durante a semana houve o consumo e, naturalmente, a quantidade de laranja foi diminuindo, não é isso? Então, já falei aqui do muitos, poucos e poucas. E esse daqui é o a fio. Olha, a fio. Se vocês perceberem a utilização do many e do fio, você vai perceber que um era muitos e outro poucas. E eu poderia usar em todas as sentenças. Esse daqui não. Esse aqui, ó, tem sentido positivo. Olha, se tem sentido positivo, gente, é porque só pode ser usado em afirmativa. Ele não tem sentido de interrogativa nem de negativa, só positivo. E qual é a tradução dele? Um pouco. Ou seja, na sexta-feira de tarde perguntaram quantas laranjas tem na caixa. Aí a pessoa olhou, tinha consumido a semana pouquinho, não tinha acabado. Porque se tivesse acabado, não tinha nada. Lá tinha um restinho ainda. 2 ou 3 laranjas podres, lá mais 1 ou 2 sadias, mas ainda tinha uma quantidade. Por isso que o sentido é o quê? Positivo. Então aí a resposta foi assim: There are a few oranges in the box. Ou seja, há um pouco, né? Há um pouquinho de laranja na caixa. Então se percebe que nesse caso a quantidade vai diminuindo, passando pelo many, pelo fio, até chegar no a fio. Ok, gente? Então, essa é a parte introdutória do assunto. Na próxima aula trataremos sobre os substantivos incontáveis, que naturalmente vão ficar no singular. Conto com a participação de vocês. Boa semana e até a próxima.